Boa noite novamente a todos. Eu vou iniciar, tá, a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Carolina Peixoto Nunes, o curso de graduação em Direito do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O trabalho da Carolina é intitulado Autonomia Gerencial da Política Federal para o Efetivo Cumprimento do Estado Democrático de Direito. Carol, antes de iniciar a sua apresentação, eu preciso questioná-la e eu preciso que você expressamente declare que você aceita apresentar o seu trabalho de forma remota por meio da plataforma Teams. Tá, eu vou passar o seu termo de aceite, tá? Carolina, eu vou pedir para que você faça uma apresentação, você tem 15 minutos, tá? Para apresentar o seu trabalho, faça com tranquilidade, e depois eu passo a palavra para o professor Maurício, para que ele faça as considerações e as arguições necessárias, tá? Boa sorte. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos professores que compõem a banca. O professor Maurício, infelizmente, não o conheço, mas a professora Fabiana, eu tive o privilégio de ter tido aula em 3 disciplinas presenciais e vi de perto a sua paixão em lecionar e sempre muito disposta em solucionar as dúvidas dos alunos. E, por fim, agradecer a presença de todos os colegas. Meu nome é Carolina Peixoto Nunes e o tema do meu trabalho é Autonomia Gerencial da Polícia Federal para o efetivo cumprimento do Estado Democrático de Direito. Antes de mais nada, é necessário fazer um destrinchamento da temática. O que é o Estado Democrático de Direito? O que é autonomia? O que é a Polícia Federal? O Estado Democrático ele se consolida com a promulgação da Constituição Federal de 1988, afastando-se do autoritarismo, da concentração de poder e trazendo a descentralização desse poder e a separação das funções. Já o Estado de Direito, através da necessidade de um respeito em relação às liberdades individuais tuteladas pelo poder público, com base na legalidade, na preservação da segurança jurídica e da administração pública. Assim sendo, em rasas palavras e citando Alexandre de Moraes, o Estado Democrático de Direito é regido pela Constituição Federal, exigindo a participação de todos para o efetivo alcance da soberania popular. O Estado democrático, dentre tantas destinações, ele assegura o exercício da segurança. E quando falamos em segurança pública, devemos lembrar que é um dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos. Consta no artigo 144 da Constituição Federal, em um rol taxativo, órgãos que compõem a segurança pública, e dentre eles, a Polícia Federal. Em relação à Polícia Federal, é importante ser dito que é um órgão permanente, instituído por lei, mantido pela União e estruturado em carreira. Um órgão federal que atua, dentre tantas as funções, no combate a crimes federais ou que tenham repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme. O Departamento de Polícia Federal ele tem sede no Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, nomeado em comissão de livre escolha do Presidente da República. De acordo com o artigo 2º da Lei Federal 9.266 de 96, a atribuição de nomeação do cargo do Diretor-Geral da Polícia Federal é do Presidente da República. Na prática, quem indica o nome do Diretor-Geral é o Ministro da Justiça. Entretanto, depende de efetiva nomeação do Presidente da República. A missão da Polícia Federal é exercer as atribuições da Polícia Judiciária e Administrativa da União, a fim de contribuir com a manutenção da lei e na ordem, preservando o Estado democrático de direito. Em relação à autonomia, é entendido que a maneira que o ente se organiza atingindo a sua missão constitucional. E não podemos confundir autonomia com independência.
A autonomia, ela traz a capacidade de autogerenciamento. Já a independência consiste na realização de atividades sem qualquer tipo de auxílio ou de interferência. Sanadas significações, trago a problemática do meu trabalho. Por que é necessário um alcance da autonomia gerencial da Polícia Federal para a efetivação do Estado Democrático de Direito? O real problema que me incentivou a escrever o presente artigo foi a falta de manutenção da isenção política na Polícia Federal, dificultando a correta aplicação da lei e impedindo o legítimo desenvolvimento das atividades de polícia judiciária, podendo reduzi-la a um mero instrumento dos que detêm o poder, não exercendo todas as funções que a própria Constituição Federal lhe concedeu. Apesar do ministro da Justiça e do presidente da República não poderem interferir nas investigações e nos inquéritos, em diversas oportunidades foi a conhecimento do público de que o atual chefe do Executivo da União estaria não somente recebendo informações privilegiadas, como também valendo-se de tentativas de manipulação para o atendimento dos interesses pessoais. Em 28 de junho de 2019, Jair Bolsonaro confirmou que, por meio de seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, obtinha acesso às investigações das candidatas laranjas do PSL, que na época era seu partido. Sobre a declaração, o ministro esclareceu que as informações repassadas não interfeririam no trâmite da investigação. Em 23 de julho de 2019, a Polícia Federal prendera 4 hackers que teriam invadido o celular de Sérgio Moro e de outras autoridades, dentre elas ministros do STJ. Em seu posicionamento, Sérgio Moro disse que descartaria mensagens apreendidas. Entretanto, apesar da Polícia Federal ser subordinada administrativamente ao ministro da Justiça, o ministro ele não teria poder para interferir. Essa competência é do delegado federal que preside o respectivo inquérito. Em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, após citação da família de Bolsonaro no inquérito, o ministro Sérgio Moro sugeriu a federalização do caso, ou seja, sairia da competência estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro para a federal da Polícia Federal. O caso foi julgado pelo STJ e, de forma unânime, julgou improcedente o pedido. Eu sou uma operadora de direito e sei que deveria me pautar em uma condenação transitada em julgado. Entretanto, em mais de uma oportunidade, o presidente da República, em suas declarações ou em suas ações, deu a entender que tem o domínio da Polícia Federal. Por mais que haja investigação sobre essas possíveis interferências, faz-se necessário adotar uma medida que visa coibir determinadas atitudes. Uma solução que veio em meados de 2009, à época havia sido arquivado e hoje voltou em pauta, é a PEC 412 de 2009, que na presente data encontra-se aguardando o parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A justificativa para a proposta seria proporcionar condições para a Polícia Federal exercer uma relevante função com imparcialidade e autonomia, sem sofrer pressões políticas. O que se propõe através da PEC é tornar uma Polícia Federal de governo e uma Polícia Federal de Estado, perdendo vínculo direto com o Poder Executivo, de forma a tornar suas investigações plenamente imparciais, efetuando com veemência tudo o que está proposto na Constituição Federal. Por um governo estável, em decorrência, temos uma Polícia Federal instável. O diretor-geral da Polícia Federal ele é responsável pela estrutura organizacional da Polícia Federal e nomeado pelo presidente da República. E há 4 anos tivemos um total de 5 diretores gerais, gerando instabilidade dentro da própria corporação. Está falhando, Carol. Está falhando para você, Maurício? Ou é para mim? Acho que a Carol caiu. Melhorou? Agora sim, voltou. Bom, a PEC também solicita autonomia orçamentária, tendo em vista que os recursos orçamentários e financeiros também sofrem contingência devido à dependência ao governo federal. De acordo com a época, de 1,3 bilhão da Polícia Federal foram cortados 248 milhões, ou seja, 19% do total.
Chega a ser ilógico você imaginar essa situação. A Polícia Federal é responsável por apurar infrações penais, crimes que são de alto valor aquisitivo e que uma das formas de condenação é a restituição dos cofres públicos, mas quando é necessário um retorno financeiro e efetivo à Polícia Federal. A grande questão retratada pela PEC é a busca de uma harmonia constitucional e uma imunidade às interferências externas de caráter político. Teria como consequência maior estabilidade em relação às investigações. Os argumentos contrários à PEC 412 visam alertar a independência que contraria os preceitos do Estado Democrático de Direito. Isso porque, em tese, o resultado seria o monopólio das Forças Armadas. A perda do controle do Executivo poderia atender aos interesses corporativos e particulares, colocando em esquecimento os interesses do povo. Alegam que a Polícia Federal já possui a autonomia necessária para dar um andamento em seus inquéritos e que perderia o controle externo e a supervisão da investigação criminal realizada pelo Ministério Público, tendo como exemplo o restante do mundo, em vista que nenhum outro país possui uma polícia independente. Entre esses argumentos, há uma confusão entre autonomia e independência. A PEC não pretende alcançar a independência da Polícia Federal. O que a PEC almeja é autonomia gerencial para o pleno exercício da sua competência constitucional. A autonomia consagra, de forma preventiva, os conflitos dos governantes, demonstrando assim uma polícia judiciária como órgão de Estado e não mais de governo. Apesar de se especular em uma possível independência em relação ao Ministério Público, esse não é o objetivo da PEC. O modelo de controle por conselho, composto por representantes de várias instituições, como juízes, advogados, Ministério Público e a Polícia Judiciária, pode, na verdade, fortalecer a democracia pela diversidade representativa. Ou seja, mesmo adotando de autonomia, ainda continuaria a ser submetida ao controle finalístico de suas atividades e diretamente vinculada à lei e à Constituição Federal. Podemos tomar como base outras instituições que gozam da mesma autonomia, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. A falta de autonomia administrativa e financeira faz com que o Estado se torne vulnerável a possíveis influências que não somente infringem o Estado Democrático de Direito, como também o desamparo diante de toda a sociedade. Então, diante de tudo que foi explicitado, é através do Estado Democrático de Direito que se atende ao interesse da população, respeitando de forma fidedigna o que compõe a Constituição Federal, preservando segurança jurídica, a garantia de liberdade e dos direitos fundamentais e da separação de poderes. Mediante a Polícia Judiciária Federal, ocorre a manutenção do Estado Democrático de Direito, garantindo a busca da verdade de forma imparcial, embasando-se em fatos e provas, trazendo autonomia para a execução em atos investigativos. A Polícia Federal atua no âmbito da União, principalmente no combate à corrupção e no desvio de verbas públicas, o que por muitas vezes acaba por despertar interesse em quem exerce um poder hierárquico superior, como o Executivo da União, ocasionando assim não somente uma crise política, como também uma crise institucional. Para que a Polícia Federal possa exercer suas funções sem se repreender às amarras impostas pela subordinação, faz-se necessária a aprovação de projeto de emenda constitucional 412 de 2009. A concessão da autonomia trará a proteção institucional tão necessária à Polícia Federal. Indo mais além, trará segurança aos que necessitam dela, ou seja, a população. O brasileiro ele necessita da garantia de uma investigação imparcial com estabilidade e não mero atendimento de capricho político. Será através da autonomia gerencial que a Polícia Federal garantirá um processo penal que condiz com a democracia e os princípios que norteiam um Estado democrático de direito, assegurando as garantias constitucionais. E assim finalizo o meu trabalho e passo a voz à banca. Carol, parabéns pelo tema. E nada mais pertinente nessa noite do que falar do aniquilamento das instituições democráticas. A gente nunca viveu
no Estado Democrático de Direito, né, um momento em que se questiona exatamente essa autonomia, inclusive a independência, né, das instituições. Você está falando da Polícia Federal, mas a gente poderia ingressar na questão do Ministério Público Federal, da nomeação do Procurador-Geral da República, dentre uma série de outras situações que apenas nos demonstram, né, que não há necessidade de um golpe efetivo nos moldes de 1937 e 64 para que a nossa democracia seja desmoronada. Nossas instituições, elas precisam de autonomia. As nossas instituições democráticas, né, elas precisam, de alguma forma, serem preservadas. E eu acho que a gente vem vivendo um momento que o seu trabalho, ele questiona isso. Ele questiona a importância do funcionamento, da autonomia, da independência das instituições na garantia da própria democracia, né? E aí você trouxe o tema de uma forma e num momento muito importante, trazer isso para reflexão dentro da academia. Carol, parabéns pela escolha. Teríamos aqui, né, poderíamos adentrar não apenas na questão da Polícia Federal, eu vou reforçar o que eu disse, existe uma série de outras instituições e ataques às instituições democráticas no sentido de se como que eu vou dizer? De desestruturar a ordem do Estado Democrático de Direito, né? E isso é um meio de ataque à democracia, e que está acontecendo desde 2016, né? De lá para cá, o que a gente está vendo são ataques sistemáticos à nossa democracia, e que a gente precisa repensar, sim, aqui dentro da academia. A Polícia Federal precisa atuar de forma autônoma e independente, né? Senão retomaremos, não faremos a transição para a preservação da nossa democracia. Acho que foi muito bem escolhido, e a gente vai ter muita coisa para falar ainda sobre isso, eu tenho certeza. Eu vou passar para o professor Maurício e depois a gente continua conversando, tá bom? Parabéns, tá? Pela segurança, pela apresentação, pela escolha do tema. Vamos lá, Carolina, obrigado pelo texto, também obrigado pela apresentação. Eu gostei do texto, tá? E gostei da apresentação também, viu? Parabéns, você se mostrou bastante segura e dominando o tema, não é? Sempre difícil falar em público, né? Então, parabéns, tá? Como eu já disse antes, viu, Carolina? Não sei se você estava ouvindo, mas eu vou falar um pouco sobre o texto, tá? Eu vou apontar uma coisa ou outra relativa ao seu texto, e entenda aqui o que eu vou falar como um incentivo, até no seu caso, para que você continue as pesquisas aí e aprofunde o tema, tá? Em primeiro lugar, assim, eu tive um problema com o seu título, tá? Eu até olhei agora de novo, ver se era algo meu, assim, não é? Autonomia gerencial da Polícia Federal, tá ótimo, para o efetivo cumprimento do Estado Democrático de Direito. Eu queria até te ouvir em relação a isso, melhor eu fazer uma pergunta, assim, o que isso quer dizer, assim, como o cumprimento do Estado de Direito? Não acho que seria melhor a gente falar sobre o cumprimento de algum dos aspectos aqui do Estado Democrático de Direito, alguma coisa assim? Fica para mim bastante... Eu queria te ouvir, tá? Mas para mim... mesmo colocar o cumprimento Peraí, cara, deixa eu acabar e você fala, senão eu me perco aqui. Então, para você conseguir delimitar aqui pelo menos um aspecto aqui do que você quer falar. Assim como eu falei com outro aluno também, eu acho que tem uma outra hora... Isso é português do Brasil, tá? Isso tem a ver com isso, tá? A gente não usa o reflexivo mesmo, né? Então, a gente vai na linguagem cotidiana perdendo o reflexivo,
e a linguagem escrita está evoluindo para isso, tá? Mas, às vezes, enfim, essa falta do reflexivo deixa o texto confuso, né? Então, aqui reflete algo, não, aqui se reflete sobre algo, né? Você tem que usar aí o reflexivo. Tem uma outra hora que você come, isso é outra, essa eu acho muito interessante, que essa é muito nova, assim, na linguagem escrita. Você come o R, né? Então, visa analisar, não é? O ar com R no final, e aí come-se o R hoje em dia, né? É claro, isso está crescendo, e você, uma hora ou outra, colocou aí, pode olhar no seu texto aí, que você fala, visa alguma coisa e come o R. Não é? Eu acho interessante isso, eu acho que daqui a 50 anos vai virar a linguagem aqui culta também, mas por enquanto não é, tá? Então eu tenho que te dar, entenda isso como um toque. Mas eu acho muito interessante, eu vejo nas provas dos alunos, vejo na mensagem que minha filha me manda, quer dizer, eu acho legal isso, assim, tá mudando, né? Mas enfim, Carolina, estamos aqui na Norma Culta e eu tenho que te falar isso, tá? Tema segurança, não é? Já é um tema pouco escolhido pelos alunos, tá? É um tema, pelo menos assim, como política de segurança, né? Como estruturação da política e da regulação da segurança pública brasileira, é um tema que se vê pouco, tá? Estava pensando, acabei de pensar, né? Eu me escolhi, o meu doutorado foi em segurança, tá? Foi em segurança internacional, na verdade. Eu comecei a estudar muito e eu acabei entrando em segurança internacional. Então, eu tenho artigos escritos sobre segurança internacional, a minha tese fala sobre isso também. E é um tema que no Brasil se fala muito pouco, né? São raros aí os clusters, né? Os lugares onde você vai falar tanto sobre segurança pública interna quanto externa, tá? Aproveito para dizer também que tem uma doutrina, isso tem a ver tanto com o estado de bem-estar social aqui dos anos 20 aqui da Alemanha, e depois o que se seguiu com a lei fundamental alemã no pós-guerra, né? Existe uma literatura alemã que você poderia aproveitar muito para desenvolver a noção que a gente tem de poder de polícia no Brasil, tá? A Alemanha, por exemplo, tem uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, não é da Suprema Corte Alemã, digamos assim, não é Tribunal Federal Alemão, não, Tribunal... Eu nunca sei como é que traduzem. O Tribunal Constitucional Alemão, tá? Porque o Tribunal Federal é outra coisa. O Tribunal Constitucional Alemão tem uma decisão de algumas décadas atrás, por exemplo, reconhecendo o direito subjetivo das pessoas, dos cidadãos, à segurança pública, tá? E a gente incorporou alguma coisa dessa, tanto na nossa doutrina quanto na nossa legislação. Então, nesse caso, que para quem está pensando em segurança pública, ou na dimensão normativa da segurança pública, se você quiser eu te passo depois, tem algumas doutrinas alemãs aqui, tem um texto clássico dele, Lopes Meirelles, também sobre isso, mas tudo bem, vamos lá. Sobre a nossa questão aqui, não é? O texto é bom, né? Eu não gostei muito só da conclusão, para ser sincero, tá? Eu achei interessante, assim, que o trabalho está tão bem construído e na conclusão, não sei se faltou energia, Carolina, assim, o trabalho já está bem feito, estudou muito, eu achei que a conclusão não está concluindo, entendeu? A conclusão, geralmente, é onde, ou é o lugar do texto em que os alunos mais derrapam, eu acho, assim, não é? Conclusão não é resumo do texto, né? Conclusão é dado isso, dado que eu falei até aqui, não é? Concluo tal coisa, proponho tal coisa, né? Então, aqui eu só não entendi muito, uma conclusão um pouco dissonante mesmo em relação ao texto. Bom, vamos lá. Sobre o seu texto, eu acho que você podia ter escolhido... eu sei que você fez um tópico específico para discutir autonomia, tá? Eu vi lá, tópico específico para discutir autonomia. O que é autonomia? Autonomia aqui, autonomia ali. Agora, veja que autonomia é o título do seu trabalho, é o cerne do seu trabalho.
Quer dizer, eu teria perdido mais páginas, perdido não é a palavra, né? Eu teria despendido mais páginas, né? Explicando a autonomia e refletindo sobre a autonomia, tá? Eu acho que esse é o grande problema, essas duas são as grandes questões do seu trabalho, tá? Claro que a gente se preocupa, então o tema é muito relevante, né? Você traz, inclusive, um caso recente de interferência na Polícia Federal. Mas aqui minha provocação para você é o seguinte, se a gente adianta fazer um arcabouço normativo aqui, dando independência à Polícia Federal, por exemplo, se a gente viver num regime de exceção, entendeu? Quer dizer, se a gente for viver num regime de exceção mesmo, o que vai adiantar esse arcabouço normativo aqui de proteção das instituições democráticas, né? Será que a gente não vai chegar num limite em que a política do forte aqui, de que tem o poder, vai ser tão expressiva, tão mais importante, que isso vai, no fundo, perder um pouco de sentido, não é? Quer dizer, não estou falando que a gente não possa pensar sobre, mas você veja, eu estou dando um passo além, pensando, pô, mas no limite, vai adiantar uma reforma para deixar o Ministério Público independente? Vai adiantar uma reforma para deixar a Polícia Federal independente? E aqui outra, tá? Também como provocação para você, que essa eu queria te ouvir. A Polícia Federal serve, como você está dizendo, a população, não é? E ocupa hoje um lugar na administração pública, não é? Já não seria suficientemente independente a Polícia Federal? Você acha que o presidente da República não tem aqui a legitimidade até de controlar externamente, tendo aqui o condão da legitimidade democrática à Polícia Federal? Não é? Será mesmo que se a gente deixar a Polícia Federal escolher o seu próprio diretor-geral, a gente vai conseguir uma melhoria para a administração pública e para os administrados? Ou seja, será que a polícia vai agir tanto positivamente quanto negativamente para os administrados? Não é? Será que a gente não está diante de um fato, não é, que pode ser comprovado uma irregularidade, mas que por essa irregularidade não vale a pena destruir o próprio sistema? Será que a gente não pode criar um monstro, em certo sentido, quer dizer, uma instituição que vai perder o controle social? Porque, afinal, a escolha do chefe de uma corporação, não é, no caso da Polícia Federal, é também uma forma de controle externo a partir da legitimação democrática do voto. Queria te ouvir, Carolina, devolvo a palavra à professora Fabiana. Pode responder, Carol, fica à vontade. Devolvo para você. Tá bom. Em relação ao título, confesso que eu também fiquei bem em dúvida, né, quando eu fui fazê-lo. E eu acho que eu coloquei o Estado Democrático de Direito para falar dos princípios constitucionais. Então, talvez não tenha meio que ter feito uma certa concordância em relação ao título. Não sei qual poderia ser uma expressão correta para que desse certo. Eu acho que o R que o senhor havia comentado, que eu cortei, foi mesmo um erro gramatical, não é algo que eu use normalmente, assim, rotineiramente. E eu fiquei muito em dúvida também em relação a essa questão, se valeria mesmo a pena autorizarem, né, ou colocarem em prática essa PEC, justamente porque você ficaria nessa questão. Será que eu não estou dando força, independência demais às Forças Armadas? Porque não é mais fácil quem está atrapalhando, quem está interferindo é o presidente da República, então vamos tomar medidas para que isso não ocorra mais em relação ao presidente. Aí eu fico me questionando se isso não aconteceria, sei lá, daqui 2 anos, daqui 3 anos, a gente muda. Será que não existiria essa interferência? Hoje em dia a gente sabe, veio a público, veio na mídia, mas em relação aos outros, será que existiu algum tipo de interferência e a gente não tenha ficado sabendo? É isso. Pode falar, Maurício. Não, tudo bem, eu queria ouvir aí a candidata sobre
sobre as provocações aí que eu fiz. É algo que eu também tenho dúvida, para falar a verdade. Tá? Temos, né? É verdade isso aí. É uma boa reflexão nesse sentido. Não sei o que a gente pode, porque às vezes a gente... quando foi que eu falei? Uma vez eu estava falando isso, né? Porque às vezes a situação do Brasil, por exemplo, está horrível, né? Mas a gente tem que pensar, às vezes, e não destruir tudo, né? A gente tem que pensar em conservar algumas coisas. Você tem que ser um conservador. O caminho é aperfeiçoar, né, as instituições democráticas. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu fico assustada porque ao invés da gente fazer esse caminho, que é o debate e a reflexão de como aperfeiçoar, e aí a gente vai levar isso não apenas para a polícia, mas a gente leva isso para todas as instituições, né? O Maurício, temos que pensar talvez em todas as instituições democráticas. Isso causa... É muito importante, porque o que a gente vê hoje em dia é um ataque às instituições democráticas. E outra coisa que eu acho que a gente nunca viu desde que a Constituição Federal foi promulgada, é essa relação de insegurança entre as instituições. É uma coisa que me preocupa. Do PGR em relação à Polícia Federal, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, gerou-se um clima de insegurança nunca visto antes. E se a gente não fortalece as nossas instituições nesse sentido, a nossa democracia morre. Essa é a verdade. Não, e aí, veja como defender a ordem constitucional de 88 é ser, no fundo, conservador hoje. Então, quem defende a Constituição de 88 é o conservador. Então, às vezes, tem algumas coisas, viu, Carolina? Essa é a minha provocação aqui, que a gente deva conservar mesmo. E, às vezes a gente vai mudar tudo e, cara, talvez o caminho melhor não seja destruir tudo, não é? Porque o que a gente está vendo, o professor está falando, você faz uma crítica, isso que é... Enfim, bom, não temos tempo para falar, mas é isso que é o negócio. Há algumas críticas que se faz ou que são feitas à democracia brasileira, à Constituição brasileira, são razoáveis. São razoáveis. O problema é a solução. Não é? Quer dizer, é claro, o Congresso tem problema de... A própria instituição do Supremo, a gente precisa repensar algumas coisas. Não é isso que... É isso que eu falo, mas problemas. Aperfeiçoar. E aí, qual vai ser a solução? Destituir todo o Supremo, os 11 juízes, como fez o El Salvador agora? Estou escrevendo um texto sobre El Salvador. Foi o que eles fizeram, destituíram. No dia para 24 horas, acabaram com a Corte Constitucional e substituíram. Tinha problemas a Corte de El Salvador, de San Salvador, né, a capital de El Salvador? Tinha, claro. Agora, por isso que a gente não vai... A gente vai tirar tudo, entendeu? A gente vai acabar aí com a instituição, a gente vai acabar com o Supremo, por exemplo, por causa disso, né? A gente vai acabar com a Polícia Federal, talvez algum controle, é isso, voltando aqui, tá, Carolina? Então, eu penso, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu penso que algum controle externo à Polícia Federal seja assim, desejável, tá? E a gente pode estar muito influenciado por uma anomalia, né, por um governo muito diferente do que a gente já teve, e isso contamina aqui a nossa reflexão. Ou não, pode ser que o melhor seja... Pode ser um recomeço, né, Maurício? Pode ser um recomeço, a gente tem que repensar e talvez esse era o caminho. A partir do momento que a Constituição não esteja sendo respeitada, eu acho que vale sim a discussão, né? Por que não pensar em alguma coisa que traga mudança? Que aperfeiçoe. Acho que a palavra é essa. É momento de questionamento de tudo e, ao mesmo tempo, de buscar soluções, né? E são essas reflexões que nos levarão, talvez, a um ponto ideal, ou pelo menos perto do ideal, né? Carol, vou pedir licença, tá? Para a gente deliberar a sua nota. Amiga, tá me ouvindo? Tô, Isa.
E aí, será que vem o 10 agora? Ah, não. Duvido. Vai vir sim. Olha, se Para de aparecer ser um babaca. 8, eu fico feliz da vida. Vai ser um 10. Ah. Merece. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem mais quantos para apresentar depois de você? Mais um só, eu acho. Mais um ou mais 2. Nossa, essa banca tá cruel. Mas vai dar tudo certo. Obrigada, amiga, por ter ficado, por ter me ajudado tanto. Viu? Eu que te agradeço. Me ajudou demais. Nossa Senhora, esse Eu que te agradeço. Eu fiquei umas 2 semanas na tua cabeça. O Eric colocou a sua apresentação na TV aqui. Aí, porque ele também queria assistir. Olha esse Eric, gente. Ele é fofoqueiro, nossa. E o Caio aí, tá como? Ele tá lá na sala com os meus pais. E o Caio, quando que ele vai apresentar o TCC? Semestre que vem, Fabi, já tô de cima dele, para ele descobrir qual é o tema. Então tá, você fala para ele que a gente está esperando o mesmo desempenho da irmã. Vamos lá, Carol. Eu vou fazer a leitura da ata pública de defesa do trabalho de conclusão de curso de Carolina Peixoto Nunes, aluna do curso em graduação em Direito do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O trabalho da Carolina, intitulado Autonomia Gerencial da Polícia Federal para o efetivo cumprimento do Estado Democrático de Direito. Carolina, eu e o professor Maurício deliberamos e você foi aprovada com a nota 9, tá? Queria dar parabéns pela sua apresentação, pela sua segurança, tá? Você fala muito bem, eu vou deixar uma observação aqui, eu acho que você poderia continuar falando na academia, tá? Eu acho que você tem um grande perfil aí, Carol, de verdade. E a sua apresentação, ela só coroou a aluna que você foi durante todo o tempo da graduação, tá? Eu fui tua professora há tanto tempo, eu sei da sua dedicação no que tange aí a todos esses conteúdos. Então, fico meus parabéns para você. E claro, né, eu sempre tenho que estender, os cumprimentos a todos aí que estão aguardando esse resultado juntamente com você. Tá bom, Carol? É o início de uma nova fase. E parabéns, tá? Você fez muito bonito. Quer falar, Maurício? Parabéns, viu? Gostamos do trabalho, da apresentação, tá? E aí, comento se você continue aí, tá? Boa sorte aí, parabéns, comemore. É isso aí. Obrigada, professores. Obrigada, Fabi, por todo o carinho de sempre, viu? Você é muito querida. Eu que agradeço, Carol. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos para a próxima, Carol.